Olá pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esse terço usando o feltro, pompons e pérola. É muito simples. Então pessoal, vamos ao material. Nós vamos precisar do molde, de uma tesoura, cola quente, um feltro branco, uma caneta fantasminha, um pompom branco, tamanho 15, mas você pode usar a cor que você quiser, pérolas craqueladas tamanho 10 e uma pérola tamanho 6. Uma agulha, um forro, né? Eu vou usar o R1. Também, se você quiser, você pode substituir por EVA, um pedacinho de feltro amarelo e elástico. Bom, nós vamos começar desenhando, usando o molde, né? Para desenhar em cima do feltro. Você escolhe o lado que você preferir e Bom, e não se preocupe com a tinta da caneta, porque é só você esfregar que ela sai muito fácil. Bom, agora nós vamos recortar. Eu já cortei o restante das peças, mas vocês vão ver que é muito simples. Vocês podem cortar por cima da linha da tinta da caneta, não se preocupe, porque depois a gente apaga com o ferro. Então, pessoal, eu já cortei o restante da peça, tá? Esse aqui é o forrinho que eu vou usar. Eu já colei a parte da asinha, né? Você vai cortar mais ou menos o tamanho do passarinho, só que o forro você corta um pouquinho menor. Aí eu vou colar com a cola de silicone, porque é mais fácil, né? Você arrumar ali na peça. E vou colocar a segunda parte, né? Aí você escolhe o lado que você achar melhor. Cada um coloca o lado que quiser. Na parte fofa do forro, eu não coloco muita cola, porque senão ela vai ficar durinha. Então eu passo algumas gotinhas e colo. A gente cola o forro para que ele não fique se mexendo, né? Então a gente passa um pouquinho de cola. O restante das peças, como a cabeça, a cauda, a asa, eu usei 2 peças de feltro, né, para ela ficar durinha, mas o biquinho não, o biquinho é só uma mesmo. Bom, eu vou colar aqui o corpinho, como vocês podem ver, eu fiz 2 partes iguais, né? Passar o silicone. Quando você passa o silicone e junta uma peça na outra, vocês vão ver que ela vai ficar bem firminha, bem durinha, e depois você vai arrumando as partes, né, que sobrarem, para ele ficar igualzinho. Prontinho, tirar, né, deixar bem bonitinho, arrumar os detalhezinhos. Agora o biquinho, né, a gente cola só a pontinha na cabecinha, para que o restante do biquinho fique pro lado de fora, assim. Agora a gente vai separar aqui o corpinho. Vou usar a linha, né, branca. Normalmente eu meço 3 vezes o tamanho da peça, para que não sobre e também não falte linha. Bom, agora a gente vai passar a agulha. Gente, para dar um nó é muito rápido, muito simples. Você pega a ponta, dá umas 5 voltinhas na agulha e puxa. Tá vendo? É muito rápido, muito simples. Aí o nozinho. Se você quiser achar que o nó tá pequeno, você pode fazer mais de uma vez. Bom, agora nós vamos casear. Eu vou entrar com a linha, né, por dentro, pra gente poder esconder o nozinho, tá vendo? A gente esconde o nozinho aqui dentro. E eu vou dar um nozinho aqui pra gente começar a casear. Bom, agora a gente vai casear. Eu vou casear com uns pontinhos, ó, bem pequenininhos, para a peça ficar bem delicada. Quando a peça é muito pequenininha, é sempre bom você casear com uns pontinhos menores, para não ficar aparecendo na peça. Então vai deixar a peça mais delicada e mais bonitinha. E agora eu vou acelerar um pouco o vídeo, porque demora um pouquinho, né? Vamos lá? Bom, agora eu vou dar um nozinho aqui atrás, né, para poder esconder o nozinho.
cortando a linha, né? E vai ficar assim, a pecinha, né? Bem delicadinha. Agora a gente vai colar as partes que a gente deixou separado. Eu também vou usar aqui a cola de silicone, porque a gente pode ir colocando na peça e arrumando, né? Para deixar mais bonitinho. A cauda, como vocês podem ver, a peça ela é mais durinha, né? Então ela dá uma sensação de 3D na peça. O corpinho a gente corta essa parte aqui, ó, pra baixo. E a gente vai colar a cabecinha só aqui na pontinha, tá vendo? Ela não vai ficar toda no corpinho. Vai ficar uma parte só. Tá vendo? A peça fica bem delicadinha, bem fofinha. Tá vendo? Com os pontinhos bem pequenininhos. Fica bem legal. Bom, agora a gente vai pegar o elástico. Eu meço mais ou menos o tamanho, né, do terço e corto. Dá um pouco de trabalhinho de colocar ali o elástico, mas vocês vão conseguir. Bom, eu entro com a agulha pelo fundo da peça, né, e eu saio mais ou menos entre a asa, que é a asa inteira, e a asa que eu colei, para que ele não fique nem muito para frente e nem muito para trás. Agora a gente vai entrar, né, com as pérolas e os pompons. Tem uma parte aqui, nesse comecinho, que eu teria que ter colocado 2 pérolas craqueladas e depois o pompom. Tanto que no final, né, acabou sobrando uma pérola craquelada e um pompom. E na hora que vocês forem pôr o pompom, né, sempre centralizar, olhar direitinho para ver se ele tá bem no centrinho, para que depois não fique torto. Quanto mais no centro certinho ele ficar, olha, melhor. Dá um pouco mais de trabalhinho, mas vamos focar no capricho. Vamos acelerar um pouquinho. Bom, agora eu já coloquei, né, as 14 pedras craqueladas e os pompons. Bom, nessa parte aqui, ó, como vocês podem ver, ficou faltando um pompom e uma pedra craquelada. Mas fica, olha, muito fofinho, muito delicadinho. Aqui atrás, ó, tá vendo? Eu poderia ter colocado mais um pompom e depois uma pedra craquelada. Bom, na hora de voltar, vocês tentam voltar pelo mesmo ponto que você entrou. Dá um pouquinho de trabalhinho para achar o ponto, né? Eu, no caso, usei uma agulha muito pequena, poderia ter usado uma agulha maiorzinha. E ele é bem durinho por conta na hora de passar, por conta da cola de silicone que a gente usou. Bom, eu vou colocar aqui de novo. Tá vendo? Ele fica bem durinho. Nesse caso aqui, eu precisei da ajuda de um alicate de ponta, ó, porque realmente ele fica bem durinho. O elástico ele é bem mais grosso. Aí depois que você puxou o elástico, aí você vai arrumando as pérolas e o pompom, porque senão ele fica muito amassadinho. Então você vai puxando um pouco o elástico e vai arrumando a pérola para ele não ficar muito apertadinho e também não ficar muito soltinho. Ficar bem delicadinho. Bom, agora a gente vai entrar, né, com a parte de baixo. Nesse caso eu coloquei uma pérola craquelada, 3 pompons, né? Visando sempre encontrar o centrinho para ele não ficar torto depois, né? Quando você sentir que tá um pouco durinho para colocar o pompom, quer dizer que você encontrou o centro. E a última pedra craquelada. Aí você vai arrumando para ele não ficar um muito grudadinho no outro. A gente vai parar essa parte agora para a gente poder costurar a cruz. Eu também usei o mesmo forro na cruz, né? Cortei um pouquinho menor. E agora eu vou colar com a cola de silicone também. Mas se você preferir também, pode usar a cola quente. No caso da cruz, se você quiser também, você pode encher ela,
né? Você costura e depois enche ela com a malha de silicone. Nesse caso aqui eu usei o mesmo que eu usei no corpinho e que ele não fica, né, tão cheinho, mas aí vai da sua escolha. Bom, o ponto pro nó eu usei o mesmo. Tô cegueta aqui, ó, não tô encontrando a ponta da agulha. É isso aí. Bom, agora a gente vai dar um nozinho, rapidinho, facinho. Eu uso apenas uma linha para fechar, para fazer o caseado, mas se você quiser mais forte, você pode fazer as duas. Bom, aqui eu vou esconder, né, o nozinho aqui dentro e vou casear da mesma maneira que eu caseei o pombinho, né? Então, gente, ó, tá vendo como a peça é bem pequenininha? Então você usa os pontinhos, dá um pouco mais de trabalho, mas você usa os pontinhos bem pequenininhos para a peça ficar bem delicadinha. Porque quando você usa um ponto grande, ele fica muito perceptível. Bom, vou fazer uma mágica aqui agora, para não demorar muito. Bom, eu no caso fiz aqui bordei uma florzinha, mas se vocês quiserem pode colar pérola, como vocês quiserem. Aqui eu vou dar um nozinho em cima da cruzinha, eu não vou atravessar ela toda, tá? Porque senão ele fica todo engruvinhado. Então daqui, dessa parte, eu já vou voltar ele para poder dar o remate na peça. Dá apenas um nozinho aqui e agora a gente volta. E não esquece de ir arrumando, tá? Para não faltar o elástico, mas também para não sobrar. Aqui, ó, vou ter que dar uma apertadinha para não ficar muito soltinho. Aí agora a gente volta por dentro das pérolas e também por dentro do pompom. Aí você vê se você consegue voltar pelo mesmo pontinho para ela não ficar tortinha. Dá um pouquinho de trabalhinho, mas capricho, né, gente? Nós gostamos de caprichar para deixar sempre a peça mais bonita possível. Pronto, aqui sobrou um pouco mais de elástico, né? Vou cortar. Aí você pode aproveitar, né, antes de dar o nó, arrumar toda a peça, conferir se ela tá toda certinha, se não tem nada engruvinhado, se os pompons e as pérolas estão certinhas. E depois a gente, né, dá o remate dando o nozinho. Bom, já ficou prontinho, tá vendo? Agora eu vou dar um nozinho. Eu dei uns 3 nozinhos, né? Não precisa apertar tanto, mas também não deixar soltinho. Aí ele sobra, tá vendo? O nozinho, eu aproveito e escondo ele dentro da pérola. Tá vendo? Aqui tá o nozinho e sumiu o nozinho. Mais fácil esconder dentro da pérola do que do pompom. E é isso aí, gente, ó. Aqui faltou, né, a pérola e faltou o pompom. Mas fica assim, fica bem delicadinho, bem fofinho. E caso aconteça dele prender, ele não vai arrebentar com facilidade. Então é isso, tá vendo? Você pode puxar e ele não arrebenta. Fica bem fofinho, bem lindinho. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.